Eu me tornei um Zombie Wolf Cap 196 convite toque volume de anúncios. Um mês se passou desde o ataque a Kai. A princípio, as tensões entre as duas espécies aumentaram assim que informação vazou de alguma forma para o público. Numerosos pais culparam os vampiros pela morte de seus filhos, enquanto alguns chegaram a marcar Jonathan como seu assassino. A julgar pelas ações anteriores de Jonathan em tais assuntos, seria de se esperar que ele imediatamente silenciasse qualquer um que levantasse a voz contra ele. Mas, surpreendentemente, ele não fez nada para eles. Quaisquer que sejam as palavras duras que eles impuseram a ele, ele as aceitou sem repreendê-las nenhuma vez. Eles estão agindo de luto. É compreensível. Se eu perdesse um filho meu, também ficaria perturbado. Isso é tudo o que ele disse sempre que alguém perguntou a ele sobre isso. Quanto a Kai, assim que ele foi liberado para viajar através de portais, ele foi escoltado de volta para Transilvânia, o reino do Overlord Vampires e o único parente vivo de Kai. Jonathan enviou uma porrada de presentes para o Overlord junto com Kai. Era a sua chance de se aproximar de um dos governantes mais fortes e influentes do mundo e ele não iria desperdiçar essa oportunidade, não importa o que. Além disso, depois do que Ashton disse a Kai na masmorra, parecia que o garoto havia desenvolvido algum tipo de sentimento por Ashton. Não foi amor nem nada para quem pensa assim, foi mais uma camaradagem do que qualquer outra coisa. Pela primeira vez em sua vida, Kai sentiu que alguém o via por quem ele era e não queria se aproximar dele, para se aproximar de seu tio. Por esse motivo, embora Ashton não quisesse ter nada a ver com ele, nos 2 dias em que Kai morou em Deja, ele continuou seguindo Ashton como sua sombra. Mesmo que Ashton não fosse admitir isso. Nunca, o comportamento persistente de Kai cresceu um pouco nele. Eles também tiveram algumas chances de lutar um com o outro, e nem é preciso dizer que Ashton chutou a bunda de Kai repetidamente, até o dia em que ele deixou a Licania. Nesse ínterim, as coisas definitivamente estavam melhorando para Ashton. Após a consideração de seus feitos milagrosos e surpreendentes, ele foi promovido mais uma vez e foi oficialmente um barão com sua própria pequena cidade para governar. Jonathan queria dar a ele muito mais do que isso, considerando que ele havia impedido o início de uma terrível guerra unilateral. Mas Ashton recusou. Ele estava contente com a pequena área que havia recebido de presente. A cidade de Vácia ficava bem entre Madencreek e o recinto onde ele morava. Com o controle de uma cidade sob seu nome, Ashton estava pronto para colocar alguns de seus planos em ação. Mas antes que qualquer um de seus planos pudesse começar, havia muito o que ele precisava fazer. Ashton escolheu Vácia por causa de sua importância estratégica no esquema maior das coisas. A cidade era cercada por minas cheias de materiais ricos, a maioria dos quais agora estaria sob sua jurisdição. Junto com ele, havia um grande número de trabalhadores que ele poderia obter na forma de humanos do recinto. Esses materiais seriam necessários para ele quando Biter iniciasse a produção de suas armas junto com uma infinidade de coisas diferentes. Mas ele cuidaria disso quando fosse o momento apropriado. Quanto à diretora, ela voltou a cuidar da academia e aos poucos as coisas foram voltando ao normal para todos. Bem, dependia do que era normal. Após a façanha de Camila, a Academia Vampírica e a Academia de Lobisomens se fundiram. Em outras palavras, agora havia uma única academia e um diretor para supervisionar sua operação. Mas também significava: os lobisomens e os vampiros agora estavam aprendendo e vivendo sob o mesmo teto. No entanto, por enquanto, ambos estavam seguindo seus horários habituais, então havia pouco ou nenhum conflito entre eles por enquanto. A Transilvânia, a Licania e o resto dos reinos dos lobisomens também se empenharam para criar um lugar onde vampiros e lobisomens pudessem estudar juntos. Dito isto, eles teriam que fazer um estabelecimento subterrâneo ou teriam que encontrar uma maneira de impedir que o sol entrasse no campus. Mas, apesar de tudo isso, havia uma coisa ainda mais estranha acontecendo. Uma questão que Ashton, Jonathan e seus ministros estavam ocupados resolvendo entre si. Recomendo fortemente que aceitemos o convite. O ministro das Relações Exteriores expressou calmamente sua opinião,
Isso só ajudaria a melhorar o relacionamento diplomático com a Transilvânia. Poderíamos até ganhar comercialmente com isso. Sem mencionar que ter aliados tão fortes quanto o Overlord faria os outros reinos pensarem duas vezes antes de nos cruzar. O ministro da Defesa interveio. Mas, Alteza, é dos vampiros que estamos falando. Alguns deles até se atreveram a ir contra seu senhor para provocar uma rixa entre nós, o que os impede de fazer isso de novo. Ainda outro ministro colocou suas opiniões sobre a mesa. Enquanto os ministros estavam ocupados debatendo entre si, Ashton e Jonathan os observavam silenciosamente. Os dois já haviam tomado sua decisão e o que estava acontecendo agora era mera formalidade. Mas qual era o tema do debate? Não era nada de especial, apenas um convite assinado pelo próprio Overlord, convidando Ashton para a Transilvânia, para que pudessem oficialmente conceder algumas recompensas a ele por salvar Kaia e colocar sua vida em risco por isso. Para ser honesto, Ashton achou que era uma dor. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais pontos positivos surgiam à sua frente. Seria um desperdício se ele não aceitasse o convite. Mas isso não significava que Jonathan estava de acordo com o plano. No momento em que Ashton o informou sobre sua decisão, Jonathan ficou protetor com ele, como sempre. Mas depois de conversar um pouco, Ashton foi capaz de convencer Jonathan a ver o quadro geral e o manipulou para pensar que os vampiros poderiam até mesmo ajudá-los a cuidar dos pântanos. Assim que o assunto dos pântanos surgiu, Jonathan entrou em seu plano. Mal sabia ele que Ashton tinha outra coisa em mente. Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 197 partida ou chegada. Em um planeta artificial distante, membros de dois indivíduos desconhecidos estavam tendo uma discussão acalorada. O beco estava estranhamente vazio. Apesar da discussão alta, não havia ninguém para ouvir o que as duas criaturas estavam falando. No entanto, se alguém sentisse o cheiro da conversa que estava tendo, todo o inferno iria cair sobre eles. Essas criaturas de pele dourada eram diferentes de tudo que um habitante da Terra poderia ter visto, mesmo em seu sonho ou pesadelo. Ambos os indivíduos tinham uma altura de 7,11, com suas características faciais sendo as coisas mais bonitas já criadas pelo universo. Não haveria machos ou fêmeas que seriam capazes de rejeitá-los se fossem persegui-los. No entanto, a característica mais surpreendente de seu corpo eram suas gigantescas asas negras. As asas eram quase tão grandes quanto eles e tinham uma envergadura de 4 metros. Apesar de terem as características mais semelhantes, havia um monte de especialidades diferentes. Um deles não tinha barba, enquanto o outro tinha uma barba branca extremamente longa e trançada que complementava seu traje preto e olhos castanhos. Beelzebu, você não pode desistir de um juramento sagrado como esse. O indivíduo barbudo gritou a plenos pulmões. Observe-me, Beelzebu suspirou e começou a sair do beco, mas um segundo depois se virou para dar a seu irmão um conselho sincero: deixe o passado ficar no passado. O que fizemos foi errado e pagamos o preço por isso. Astaroth desafiou o conselho e foi punido por isso. Ele continuou: mesmo o que você está fazendo agora é um crime. Esconder sua existência apenas dos senhores de Shiras pode resultar em banimento, se não em execução. Apenas esqueça dele e viva uma vida pacífica aqui. Por que não começar uma nova vida como eu fiz? E trair meu irmão? Desculpe desapontá-lo, mas eu não sou um filho da puta lambe-botas como você. Lúcifer cuspiu em desgosto. Ele não podia acreditar que Beelzebu estava se recusando a ajudá-lo em um momento tão crucial. Depois de sua conversa com o mortal, Lúcifer finalmente encontrou um pingo de esperança perdida. Ele podia ver uma oportunidade de vingança bem na frente dele. Mas Beelzebu e as histórias de sua nova vida o estavam irritando. Talvez a prostituta de sua esposa o tivesse enrolado em seu dedo, ou talvez Beelzebu tivesse honestamente esquecido as coisas que os Shiras fizeram com eles. Lúcifer havia compartilhado o segredo da sobrevivência de Astaroth com Beelzebu, seu irmão de armas, alguém que havia travado inúmeras guerras enquanto permanecia ao lado dele de Astaroth, apenas para ser traído por sua falta de empatia. Naquele momento, Lúcifer percebeu algo.
O homem à sua frente agora não era o destemido belicista Beelzebub de que ele se lembrava. Ao longo de um século, ele parecia ter esquecido suas verdadeiras intenções e o que eles planejaram para a civilização superior. Eu sei que você está ferido, mas apenas pense sobre isso, certo? Beelzebub sorriu fracamente antes de se virar mais uma vez, mas desta vez Lúcifer o deteve. Se eu não fizer o quê? Você vai me trair como traiu Astaroth. Lúcifer cerrou os dentes com tanta força que até Beelzebub pôde ouvi-lo. O que você faz? Você pode desistir do ato. Eu tive minhas suspeitas por um tempo, e suas ações acabaram de provar que estou certo. Lúcifer agarrou Beelzebub pelo colarinho, mas no momento seguinte encontrou sua cabeça pressionada contra o chão. Só porque desisti da ideia de lutar, não significa que esqueci como defender minha honra. Beelzebub sibilou enquanto Lúcifer lutava para se livrar de suas garras. Se contorço quanto quiser, idiota. Mas os dias em que você era mais forte do que eu já se foram. Quer saber como? Chupando paus? A GRH Lúcifer riu, mas Beelzebub não achou a piada divertida porque quebrou o braço um momento depois. Sabe, essa é uma das suas características que sempre admirei. Beelzebub sorriu antes de soltar. Isso quase me lembrou de algo que Astaroth costumava dizer sobre sua natureza persistente. Ele pode ser derrotado, mas nunca ficará em silêncio. Lúcifer manteve os lábios bem fechados, embora quisesse dizer a Beelzebub o que pensava. Em sua mente, ele sabia que Beelzebub não era o mesmo de antes. No entanto, ele esperava que ao receber a notícia da sobrevivência de Astaroth, ele pelo menos o ajudasse pelo bem dos velhos tempos. Mas ele estava errado. O bastardo foi longe demais. Esqueça de ser um rebelde. Ele se tornou um cachorro para os Shirans, chegando a vender sua lealdade a eles, para ganhar mais influência e força. Antes ele havia sido o mais fraco entre os irmãos, mas agora era de longe o mais forte. Além disso, ao contrário dele, Beelzebub não era um mero administrador, mas um diretor executivo. Ou seja, enquanto Lúcifer estava lidando com apenas um punhado de pessoas, Beelzebub estava ocupado lidando com os problemas de uma galáxia inteira. Tudo graças às suas incríveis habilidades de sopro. Oh, você realmente ficou em silêncio. Ah. Beelzebub riu antes de olhar para Lúcifer com toda a seriedade. Eu não me importo porque você quer que Astaroth esteja vivo. Você vai esquecê-lo. Eu mesmo estarei de olho em você e se eu descobrir que você está fazendo algo que você não deveria, então você está morto. Chiron já te perdoou uma vez, não seremos tão lenientes novamente. Com isso, Beelzebub saiu de cena, sua capa branca pendurada atrás dele. Lúcifer tinha fodido massivamente ao dizer a Beelzebub o que quer que ele fizesse. Mas, felizmente, Beelzebub só sabia sobre Astaroth e não sobre Ashton. Portanto, mesmo que Beelzebub tentasse realmente descobrir onde Astaroth estava, ele nunca seria capaz de fazê-lo. Dito isto, Lúcifer sabia que não poderia mais ajudar Ashton, direto ou indiretamente. Mas havia uma maneira de restaurar o poder de Astaroth. Pelo menos até que ele pudesse encontrar um caminho de volta para os Shirans. Preciso torná-lo o administrador de Ashton. Eu me tornei um Zombie Cap 198 partida chegada. 2. Alguns dias depois, Ashton finalmente chegou à famosa cidade da Transilvânia. Apenas pisando na região montanhosa envolta em névoa, Ashton podia sentir uma força poderosa e misteriosa ao seu redor. Algo que se provou verdadeiro quando um prompt do sistema apareceu na frente dele. Seus genes de vampiro receberam um buff devido ao seguinte efeito: Menor Meland, o lugar onde uma vez viveu o progenitor dos vampiros, é considerado como a menor pátria de todos os vampiros. Enquanto estiver nesta região, seus genes de vampiro seriam atualizados em 2 níveis, junto com suas habilidades vampíricas, isto é, majestoso, eu sei. O atendente designado para guiar Ashton ao redor o interrompeu. A névoa envolve toda a cidade e é dito ter sido o efeito colateral de uma habilidade lançada pelo próprio Lord Drácula. Ela também capacita todos e quaisquer vampiros com os quais entre em contato.
Ashton voltou seu olhar para a senhora que tinha vestido uma roupa elegante apenas para recebê-lo na capital. Sua pele era tão branca quanto a própria neve, que complementava sua roupa cor de corvo com um decote profundo. A dama não era tão talentosa quanto as outras damas vampiras que Ashton tinha visto até agora quando se tratava de seus bens físicos, mas sua boa aparência e charme mais do que compensavam isso. Seu cabelo ruivo e olhos esmeralda também atraíram a atenção de Ashton, mas acima de tudo, Ashton valorizou suas estatísticas. Ela estava no nível 45. Havia evoluído uma vez e ainda era uma mera atendente e guia turística para ele. De jeito nenhum Jonathan deixaria alguém como ela agir como um guia turístico. Além disso, ela não era a única vestida para a ocasião. A cidade inteira foi decorada apenas para recebê-lo. Depois de muito tempo em sua vida agitada, ele se sentiu um pouco sobrecarregado. Mas como se tudo isso parecesse um sonho para ele. Mas havia algumas coisas que ele queria perguntar. 1. Lucille era. Você se importa se eu fizer uma pergunta? Oh, eu já sei o que você está prestes a perguntar, senhor. Lucille arrumou os óculos enquanto sorria, e a resposta para essa pergunta é a névoa. A névoa também protege você da luz do sol? Realmente. Essa é uma das razões pelas quais os vampiros dariam qualquer coisa para viver nesta região. A Transilvânia é de longe a maior cidade vampírica de todo o Império. Nossos textos sagrados frequentemente afirmam que quando Lord Drácula encontrou esta cidade pela primeira vez, não era nada mais do que um terreno baldio tóxico. Ela continuou, nada poderia crescer aqui, fosse planta ou animal, todos eles eventualmente morreram. Alguns até disseram que este lugar era amaldiçoado. Mas por alguma razão, o Sr. Drácula gostou deste lugar e, usando sua magia, transformou o terreno baldio em um paraíso onde passou o resto de seus dias. Ashton acenou com a cabeça enquanto Lucille continuava contando a ele mais e mais sobre o significado da cidade. Desde a sua localização estratégica aos inúmeros recursos espalhados por toda a serra. Quanto mais Lucille falava com ele, mais e mais Ashton gostava dos vampiros. Especialmente considerando a maneira como eles tratavam os humanos dentro de seu império. Ao contrário dos lobisomens, os humanos não eram escravos lá, mas cidadãos respeitosos e trabalhadores. Eles tinham a liberdade de fazer o que quisessem, desde que pagassem uma pequena quantia de seu sangue em troca. Também não era uma regra absurda. A quantidade de sangue retirada deles era mínima e poderia se regenerar com o tempo, mas os lucros que poderiam receber por causa disso eram exponenciais. Se havia uma utopia para os humanos neste planeta amaldiçoado, tinha que ser o reino dos vampiros. Existe mais alguma coisa que você gostaria de saber? Lucille perguntou com o sorriso mais doce no rosto. Ashton balançou a cabeça e se virou para os cavaleiros reais que o acompanharam nesta aventura. Apesar do que Ashton o aconselhou, Jonathan não deixaria alguém tão precioso quanto Ashton ir ao coração do Império Vampírico, sem a devida segurança. Dito isto, Ashton tinha mais ou menos certeza de que se uma luta começasse, os cavaleiros poderiam não ter sido capazes de retaliar na mesma moeda. Principalmente por causa do impulso que o vampiro teve graças à névoa. Mas isso não era tudo. Aparentemente, enviar os cavaleiros não era suficiente. É por isso que Michelle também os acompanhou. Mas Ashton suspeitava que havia um motivo alternativo por trás de enviar Michelle junto com ele. Só o tempo diria se seu palpite estava correto ou não. Por enquanto, Ashton só podia fazer o que fazia de melhor. Nada. Finalmente encontrei você. Ashton sentiu vontade de bater na cabeça assim que ouviu aquela voz. O motivo de ele insistir em passear pela cidade era fugir daquele canalha irritante. Mas parece que Kai tinha planos diferentes. Olá, Sua Alteza. Ashton cumprimentou Kai com um sorriso forçado. É tão bom vê-lo novamente. Esqueça as gentilezas. Você pode me chamar de Kai como antes. A maneira como você saiu do palácio mais cedo quase parecia que você estava me evitando intencionalmente. E é que eu pensei que você conseguiria uma pista. Ashton sussurrou baixinho. Você disse alguma coisa? Absolutamente nada.
Eu só queria aprender mais sobre sua cultura e outras coisas importantes, na esperança de aprender uma ou duas coisas quando voltar a governar uma cidade por conta própria. Ah, sim, sim, Lady Michelle me informou sobre a recompensa que o rei Jonathan lhe deu. Você está realmente satisfeito com uma compensação tão pequena? Pequena compensação? Era nada menos que um sonho tornado realidade para um ser humano possuir uma casa em seu mundo, quanto mais uma cidade. Mas, novamente, sua compreensão dos humanos era muito diferente da dos lobisomens. Então Ashton não podia culpar Kai por pensar do jeito que ele pensava. Mas mais do que isso, Ashton percebeu algo muito mais importante. Ele pode ter descoberto o que Michelle estava procurando quando ela decidiu acompanhá-lo. Será que ela quer se aproximar de Kai? Quero dizer, com sua aparência e carisma, não seria uma tarefa difícil. Este é o plano final de Jonathan para formar uma aliança através do casamento político. Eu me tornei um Zombie Cap 199 e esse nível de engano não funcionará contra mim. O dia da cerimônia chegou e a cidade estava mais cheia do que nunca. Lords, damas, condes e condessas de todas as cidades e reinos, não importa quão pequenos ou grandes estivessem presentes. Mas, apesar do que eles queriam que os outros acreditassem, eles não estavam lá para parabenizar Ashton nem nada. A única razão pela qual eles estavam lá era para que o Overlord não pensasse que um deles estava envolvido na tentativa de assassinato. Afinal, com Camila e os assassinos mortos, não havia como apontar quem era o traidor no meio deles. E ninguém queria ficar do lado errado do Overlord. Dito isto, alguns deles estavam interessados em saber quem era o lobisomem que não apenas conseguiu salvar Kai, mas também eliminou sozinho 13 vampiros. Um desses representantes foi a Valina, que também recebeu ordens de comparecer à cerimônia apenas porque estava familiarizada com os costumes licanos. Fora isso, ela também era alguém muito importante para o Overlord. Não porque houvesse sentimentos envolvidos, mas porque a Valina e sua pesquisa eram um triunfo importante para todos os vampiros. A sala do trono da Transilvânia ainda parecia algo que uma sala de castelo teria alguns milênios atrás. Além de algumas coisas, nada foi mudado. O teto era sustentado por 100 colunas de mármore, que diziam ter um importante líder humano enterrado vivo dentro delas. Braseiros lustrosos feitos de restos de uma variedade de criaturas noturnas, meio englobados em cada uma das 100 colunas de mármore, iluminam a maior parte do salão do trono e permitem que as sombras brinquem e dancem onde a luz não pode alcançar. Inúmeras pinturas de anjos e querubins no teto oblíquo podem ser encontradas dançando na luz bruxuleante, enquanto memoriais e ícones de mármore olham para o piso de ardósia do impressionante salão. Um tapete cardeal corria em círculo ao redor da sala, dividindo a sala do trono em duas partes, desde a entrada principal. Estandartes de todos os reinos vampíricos estavam espalhados por todas as paredes, com exceção de um único estandarte que não pertencia a nenhum reino vampírico. Era o estandarte da Licania, pendurado atrás do trono junto com o estandarte feito pelo próprio Overlord. Entre cada estandarte havia um pequeno altar cheio de velas, todas acesas e, por sua vez, iluminam as pinturas nas paredes de seres divinos abaixo delas. Aqueles que esperavam para ver Sua Alteza Real podiam fazê-lo na abundância de extravagantes e confortáveis bancos de bétula, todos perfeitamente alinhados em fileiras. No momento, quase todos eles foram ocupados por pessoas de diferentes classes sociais e linhagens. Aqueles de posição mais elevada podem, em vez disso, sentar-se nos opulentos mezaninos com vista para todo o salão. Enquanto os poucos humanos presentes escolheram ficar para trás, por vontade própria. Tudo foi definido e feito. A única coisa que restava era a presença do Overlord e do homem do momento. O lobisomem que impediu que uma guerra sangrenta começasse sozinho. Enquanto alguns dos vampiros elogiavam o lobisomem, havia alguns que discordavam abertamente do que quer que o suzerano estivesse fazendo. Mostrar sua gratidão a alguém que salvou a vida de seu sobrinho foi bom, mas anunciar uma celebração em todo o reino foi um pouco demais para eles aguentarem. Mas o que eles não admitiram foi a principal razão por trás de seu pensamento.
Se um vampiro tivesse salvado Kai, nenhum deles jamais teria pensado em dizer tal coisa. Mas como era um lobisomem, uma espécie que a maioria deles desprezava, eles não podiam concordar com um tratamento tão extravagante para um homem. O que o Overlord está pensando? O cachorro pode ter salvado seu sobrinho da morte certa, mas isso é demais. SHH. Alguém vai te ouvir. Oh, qual é? Como se a maioria de nós não estivesse pensando a mesma coisa. A Valina ouviu uma conversa inútil e balançou a cabeça. Ela mesma não estava de acordo com o que quer que estivesse passando pela cabeça do Overlord, considerando como sua pesquisa poderia inevitavelmente levar a uma guerra com os lobisomens. Mas ela podia entender de onde ele vinha. No entanto, antes que ela pudesse colocar mais comida em seus pensamentos, as enormes portas que levavam ao quarto foram abertas novamente. 4 silhuetas podiam ser vistas caminhando. Todos imediatamente ficaram de joelhos, prestando homenagem ao único, Alucard, seu senhor e suas 2 filhas, Irina e Verina junto com Kai. Ambas as irmãs tinham cabelos grisalhos, uma característica da linhagem de seu pai. Enquanto a pequena Irina usava o cabelo comprido, Verina era o completo oposto em todos os departamentos. De seu cabelo grosso na altura dos ombros a sua figura madura em busca de atenção. Quanto a Alucard, ele não parecia ter a idade que tinha. Na verdade, suas filhas pareciam estar envelhecendo mais rápido do que ele, pois ele ainda parecia alguém com quase 20 anos. Ele não gostava de usar roupas extravagantes, mas abriu uma exceção para a cerimônia. Ele havia descoberto sua notória armadura de luz negra, que poderia assumir qualquer forma que ele quisesse. Era a mesma armadura que ele usava enquanto massacrava mais de 1 milhão de humanos que mataram sua mãe que desejava paz com os humanos, durante a guerra de um século atrás. Talvez fosse para ser uma declaração de poder, ou talvez ele apenas gostasse da forma de smoking da armadura. Ninguém jamais saberá. Nenhuma única sílaba saiu da boca de ninguém quando os descendentes de Drácula assumiram seus respectivos tronos. Por favor, levante-se. Vocês são meus convidados aqui e não devem nos tratar como se fôssemos diferentes de vocês. Irina pediu a todos que permanecessem sentados. Ninguém ficou imune ao seu sorriso cativante e fez o que foi dito enquanto Alucard examinava a multidão. Ele podia ver a discordância nos olhos da maioria deles, mas era algo que ele esperava que acontecesse. Metade do motivo para organizar a cerimônia era fazer com que pessoas como eles percebessem seu erro de pensar que os lobisomens eram fracos e poderiam ser pisoteados a qualquer momento. Tudo isso sem guiar a visão deles para se alinharem à força com a dele. Depois de alguns momentos, ele acenou com a cabeça e os portões foram abertos novamente. Desta vez, a pessoa que todos esperavam entrou pelas portas, com o Cavaleiro Real caminhando logo atrás dele. Isso é uma criança. Não há como alguém da idade dele ter matado 13 vampiros. Algo não combina. Assim que tiveram um vislumbre de Ashton, todos eles imediatamente começaram a sussurrar entre si. No entanto, foi a Valina cujos olhos se recusaram a acreditar no que estavam vendo. Meu filho, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.